A natureza, a astrologia real, a única astrologia, o homem, estudando ocultamente Crowley e Jung. Vamos separar em 3 tomos esse vídeo. Perceba que a natureza não tem solução. Se você estiver na natureza, a solução é você sair dela. Em certa vivência, experiência, que a gente vai chamar de experiência extrasensorial, depois nós vamos chegar lá na psicanálise, né, a forma que ela vê isso. Eu ouvir assim, de uma consciência, ao perguntar o que é a natureza. Eu queria saber, eu estou nela, eu quero saber do que é composto o alimento que eu consumo, nós vamos falar de alimentos mentais, e a casa, se a minha casa tem boa estrutura para me cobrir. A consciência fala o seguinte, eu digo fala, forma subjetiva, porque tudo é som. Você já ouviu a música das esferas? Nada está calado. A própria ciência está gravando frequências aí dos planetas, inclusive da antimatéria, buracos negros, tudo mais. Ela diz assim, a dita consciência. Isso no campo acástico, real, uma experiência real, vívida, que qualquer ser humano tem acesso, desde que você comece a largar as bengalas aqui de baixo. Ela diz, a natureza é pai e mãe. Natureza ou naturaleza nas nossas línguas significa aquilo que nasce. Então, numa caixa também tem natureza. Aí nós vamos entrar na astrologia real. Primeiro vamos pegar o homem formal, esse com corpo físico, de carne e osso. Esse homem, ele é composto dos 4 elementos. O que é o homem? O homem deveria ser aquele animal que, em vez de uau para fora, ele se introjetar, como acontece com as eras, está acontecendo com as galáxias, está indo tudo depois de um pico, tudo se recolhe de novo. O homem era para se recolher. Aí nós vamos entrar lá no Jung e no Crowley, daqui a pouco. Então a natureza, ela é polar, e por ser polar, pai e mãe. E ainda essa consciência explanava. Tudo na natureza é sexo. Tudo é 6. Porque na verdade a natureza ela é etérica, o 6º plano. O primeiro é Atman. Tudo é ejaculação, tudo é criação na natureza. Então, se você está inserido dentro da natureza, deveria respeitá-la. Não deveria vê-la como uma ilusão, uma fantasia. Ilusão, fantasia, fantasmagoria, ou qualquer termo aí da psicologia que usam, é você interpretando a natureza. Você não interpreta, você ou a teme ou a subestima. Então, a natureza é isso. E o que temos na natureza? Que leis regem? A lei da astrologia. A astrologia tem em toda parte? Tem. Porque todo o universo é permeado por astros. Seja eles materializados ou ainda em éter. Estude os globos, as rondas lá da teosofia, vocês vão embolar, né, na mente, mas vocês pelo menos vão ficar sabendo que existe esse assunto. Não é algo que eu estou trazendo inusitado, é uma fantasmagoria, ou fantasia ou ilusão. Então a natureza é pai e mãe. E nunca consegue se juntar, porque a natureza mesmo se boicota ao 2 polares. Se juntar, nasce um terceiro, a neutralidade daquilo. Como acontece hoje, né? O próprio ser humano ele precisa da carga positiva, negativa e neutra, senão nada funciona. Nada. Nem você.
Você tem um lado esquerdo, lunar, feminino, um lado direito, masculino, quando é homem, macho. E a mulher vice-versa, ao contrário. Então chegamos na mente. O que é a mente? A mente é parte da natureza. Daí que vale o tudo mental. Antes da mente, não é tudo mental, é tudo consciencial. Então não é nada criado, só é. E para quem acha que a natureza é inferior, mas ama a sua família, você sabe como são seus pais, são crianças como você. Então a natureza é como você. Tão infantil quanto. Inclusive, a alegria do ser humano, essa alegria de conforto, ir para o divã, ir para o templo, pedir, querer dinheiro, férias, festas, sextou, é uma infantilização da alegria divina, que é consciência. Consciência é alegre, ela não é sisuda, ela não é rígida, como você que esbarra nas palavras para tentar explicar esse Deus. E na verdade, agora vamos entrar um pouco da psicologia oculta, não essa de divãs, essas de academia, faculdade. O ser humano, em espécie, ele é um animal que tenta subir um degrauzinho da ideia e depois patina nas palavras. Como ele não entende, é muito mais econômico tentar explicar. É isso que você vai ver no divã, isso que você vai ver no templo, isso que você vai ver nas famílias, nos grupos de amigos, na sociedade, na política, na ciência. Porque o que é o ser humano? O ser humano é aquele animal que faz o mal. Então ele tem que prejudicar de alguma forma. E essas bengalas são bens, entre aspas, para um conforto, uma esperança de não sei o quê, como se tudo fosse uma baita de uma merda no universo, que tem que resolver. Então não existe Deus onisciente. Então o que é que acontece? Essa humanidade está ficando caduca e está ficando para trás. Esse planetinha nosso, que não pode fugir dessa briga conjugal da natureza, como você não pode modificar seus pais, e se você olhar lá para trás numa caixa, não vai existir constelação familiar, como dizia Bert Hellinger. Por quê? Estou corrigindo ele, porque quem acessa o Akasha saberá que o Akasha jamais vai acusar um ser por você ser o que você é. Nunca. Então isso não existe. Isso, como conhecimento universal, é nulo, vago, inexistente. Também não pode haver psicologia no mundo da psique, porque lá não existe comportamento. Só o que a gente vê, o que a gente segue são comportamentos. Daí a gente coloca isso como padrão moral. Qual é o melhor comportamento? Não faça isso, faça aquilo, fale assim, se comporte assim. Lá é intenção. Então não pode haver psicologia em toda parte. Se ela não existe em toda parte, ela não é verdade. Religião é a mesma coisa. Como vai haver religião no Akasha se o Akasha já é o religare, é o religamento? Já é Deus unido à própria natureza. Só que a natureza tem tempo. Deus é sempre. Então, vamos colocando as coisas nesse nosso mental, desatravancando ele, para ver o quanto tempo a gente está perdendo. E nosso tempo linear ele é curto. A vida realmente é curta. Então você não pode fugir dessas coisas dentro desse encurtamento de tempo, que é tempo, que é a eternidade cortada. Aí vem a idade, né? Tira o éter, vem a idade. E realmente você vai passar por isso. Isso não tem como retardar, porque é o próprio tempo, a própria natureza se manifestando. Então, a natureza tem seu sistema e ela vai empurrando aquilo, ela é ecologia, econômica. A gente usa isso. A gente tem medo da natureza ou simplesmente a ignora,
mas a gente usa nas nossas finanças, que é a coisa importante, que é a riqueza, que a gente pensa que é a riqueza real. Não existe essa riqueza, essas moedas não existem em lugar nenhum. Uma moeda não vale nada. Como um ser humano não pode valer grande coisa. Apenas uma certa quantia de moedas valerão algo significativo. Essa é a família real, a humanidade, não a sua. Essa restrita pequena, que é apenas lá numa caixa, é uma organização, porque eles não são caos, eles são ordem, colocam pessoas afins. O filho que tem o pai que merece, o pai que tem o filho que merece, a esposa que tem o marido que merece e o marido que tem a esposa que merece. Mas isso é punição? Não, é a sua escolha. Você tem que experimentar o que você fez para os outros. Então não vai ser num divã, numa constelação, nem mesmo na astrologia de horóscopo, num templo, né? Porque vejam bem, por, como não somos um povo, um pessoal, jogado na latrina de um braço da galáxia, excluído. Porque se o ser humano terrestre ele pede tanto para Deus, que ele já deveria ter sido ouvido. Então quer dizer que Deus está longe, ele está surdo para o ser humano. Tanta gente meditando e nunca desperta. Tanta gente politizando e nunca resolve os problemas sociais. Tanto cientista gastando mundos e fundos, até dinheiro dos outros, do povo, né, de impostos, tudo mais, não resolve o problema da Terra. A Terra tem vida própria, ela é autônoma, é uma inteligência. Tantos consteladores tentando arrumar a família. Por quê? Porque não existe uma família. Quando você morrer, você já não pertence mais àquela família. E quantas famílias você teve? Se você levar para o esoterismo com S, o real. Se tiver conhecimento de causa. E o psicólogo tenta explicar a mente não é o cérebro. Porque um cérebro pode reter a mente e apenas se manifestar com comportamento. Que é isso agora, os modismos, como por exemplo, inteligência emocional. Não tem como você ter inteligência emocional. Por quê? Porque você ainda é um animal, ou você vai ter emoção, ou vai ter inteligência. Você deve escolher. Quando você ser humano, ser inteligente dentro, colocar o gênio dentro, aí você será humano. Só que você vai se interiorizar, você não vai falar tanto, você não vai se expressar tanto, você vai procurar a voz interna e vai entender tudo, vai saber ouvi-la. Porque o animal, por exemplo, o animal ele não raciocina sobre o que ele faz. Por exemplo, eu sou seguido sempre por um cãozinho. O cãozinho já me conhece, parece, né? Porque eu já passei muitas vezes. Só que ele não tem memória fotográfica. Mas ele tem uma memória de que aquele lá eu escolhi para mim, né, ir no garrão. E todo dia eu passo pelo mesmo cãozinho. E eu sabe que eu converso com ele para ver se adianta, se eu não passo inteligência para ele, e eu vi que não adianta. Depois eu vou comparar com os seres humanos. Eu digo para ele: estou cansado, você me vê todo dia. Eu só quero sentar, chegar em casa, tomar meu banho, relaxar, não tem nada contra você. Ele vem mesmo assim, não. É a mesma coisa quando eu converso com constelólogos, com psicólogos, com padres, com família, com amigos ou pseudo-amigos, vai saber. Sobre essas coisas que eu falo aqui no canal para vocês, né, que pelo menos vocês, né, não são deseducados, vocês primeiro ouvem para depois criticar, se é que criticam, e devem criticar aquilo que para vocês ainda não está, né, conexo. Essas pessoas agem como os animais. Então isso prova que pessoas de estirpe, que aqui são ditas como especiais, formadas tudo mais, elas ainda não saíram do âmbito animal. Daí querem trazer lá de uma escola iniciática, porque ela é, vamos dizer, um resultado de uma psicologia que não deu certo, que já era o resultado de uma religião que não deu certo. Pega e vem dizer que o astral não foi resolvido. Não é o astral que não foi resolvido, o astral está lá. Se desdobra em astral. Depois nós vamos entrar em Yang, que fazia isso. Né? Que todo mundo pensa assim, que Yang ele se desdobrava no cérebro.
sei lá como é que eles pensam também, né? Não posso nem pensar como essas pessoas, né, que estão aqui embaixo, vendo tudo, né, com os olhos furados. E então, nisso de tentar explicar, a humanidade ela patina nas palavras. Porque subiu uma ideinha, ela já acha que, né, tem uma explicação racional. O racional não veio para explicar. O racional veio para trazer a consciência para baixo, raso. Mas não era para estancar, né, virar águas paradas. Aí vamos entrar lá no Crowley e no Jung. O que Crowley veio fazer aqui? Esse que falava do Aeon. O Crowley é aquele que quis experimentar aquilo que Jung falava do subconsciente, ele experimentou fisicamente com a sua clarividência. Veja, ele era espiritualista, mas experimentou na carne. O Jung era positivista, um cientista, um psiquiatra, psicoterapeuta, né, que resolve tudo na questão de físico, mas Jung tinha um talento, um dom, que era de sair do corpo. Só que ele entendia isso como um alter ego. Um alter ego tipo um holograma do cérebro. E não como alma. Porque um psicólogo, um psiquiatra, ele não pode explicar alma, porque quando ele está falando com uma pessoa física, e essas profissões só existem na Terra, ele está vendo a nível de Terra. Entende? Aí vamos antes entrar na astrologia oculta. Qual é que seria o signo do Sol? Se vamos colocar, porque o zodíaco está, ele é o regente do nosso sisteminha. Ele está nos prendendo aqui dentro. Nós estamos dentro da jaula, do zoológico, a própria jaula que nós criamos, o mundo que nós escolhemos vir. O Sol é leonino. É o signo do Sol, né? O Sol do nosso sistema. Mas o que acontece com esse Sol? Esse Sol ele está muito distante do Sol central. E o que seria o Sol? É como se a gente estivesse todos presos num canto, num cárcere, e o Sol é uma velinha acesa, um lampião, uma lamparina, que deixam ali, né, muito fraquinha, muito tênue, perto da grande energia, para iluminar um pouquinho cada um. Tanto é que ele não consegue nem iluminar todo um globo, um pequeno globinho, que perto dele é bilhões de vezes menor, dos dois lados. Então, por isso que existe dia e noite. E a própria mãe cósmica, que é a noite, não consegue também permanecer. Então, essa briga conjugal você não vai, enquanto estiver aqui com esses corpos carnais, você não vai resolver. Não vai ter constelação cósmica para isso. Então, para nós diferenciar, né, para a gente saber o que está acontecendo aqui, o que é a natureza, o que é o homem é essa coisa que não tem solução. Ele era simplesmente, não era para falar, ele era para entender, era para falar internamente. Tá, não aconteceu. Ele começou a pegar o rosno do animal que ele era, perdeu os pelos e agora começa a. Realmente, isso é uma fantasia de tentar explicar alguma coisa a nível de cérebro. Ele não tem ainda, não é nem todos nós estamos assim. Eu tento explicar sem passar pelo filtro do cérebro. Mas o que acontece? Existe a fantasmagoria humana. Eu já fui acusado pelo esposo de uma psicóloga de covarde, tudo mais, para eu falar essas coisas aqui, para eu atacar essas coisas. Por quê? Porque eu quero que você se resolva. Eu não quero que você perca mais seu tempo, porque eu não sei o quanto tempo você vai durar e eu também, né? Então é nisso que a gente patina nas palavras. Ah, o cara é amargo porque está falando da minha profissão. Eu estou falando da profissão. Eu tenho direito. Por isso que existe a ouvidoria. Na nossa própria sociedade já tem uma certa consciência. Né? Você pode sim acertar contas. Temos a justiça. Mas, né, para esses, né, de açúcar, tudo é injusto. Claro, porque é aquele negócio da comodidade que eles querem dar e receber, né, financeiramente, e mentir lá que resolve a vida dos outros, né, para não usar mais da religião que é muito mística e nem da ciência convencional porque ela é muito presumida.
para que você não resolva. Mas isso aí eu já falei muitas vezes, está ficando repetitivo, mas né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Talvez um dia você mesmo se frague. Temos a diferença entre o Yang, né, e o Crowley é que o Crowley ele quis mostrar fisicamente aquilo que o Yang não podia mostrar fisicamente porque ele não podia. Positivista, ele não tinha como fazer mágica, fazer magia. Então, como ele ainda é um conteúdo útil para a natureza, ele se desdobrava, mas também não entendia. O Crowley entendia o que era um desdobramento. E o Carl Jung entendia o que era energia. Então os dois ficavam numa época muito próxima um do outro, fazendo esse A é um, essa dualidade. Foram dois que vieram, né, que entenderam muito mais que o Freud, o velho tarado, que se diz aí, né, que abusou da, da sua cunhada, usou um monte de cocaína para descobrir que tem uma fera interna. O Crowley viu a fera interna. E o Jung entendeu que o universo é dividido por 49 níveis, mas ele chamou de subconsciente, que as pessoas de cátedra, acadêmicas, interpretam como 49 níveis de pensar com o cérebro, que nada tem a ver com conhecimento eterno. Até vamos colocá-los aqui, né, esses dois senhores, né, bem dicotômicos, eles são opostos, né, são pares. E aqui ainda temos aqui um sigilo, os dois, né, provando que no próprio contexto do Crowley, lá do Golden Dawn e tudo mais, o Jung era visto assim, né, como um fosse a sombra do outro, um complementava o outro. E isso aí então, pessoal, eu trouxe um pouco da informação sobre essas coisas a nível oculto. Então, para você aí analisar e você entender o que é a natureza, o que é o homem e por que vêm esses seres, tentar explicar as duas coisas para ver se realmente, né, vamos concluir se realmente explicar. Paz reverencial a todos.